E aí, pessoal, tudo bem? A gente precisa agora de mais uma matriz, que felizmente é muito mais simples que a matriz inversa, que vai ser a matriz transposta de A. E a matriz transposta de A a gente vai denotar como A, esse índice T em si, como se fosse A elevado a T. Tá? Então, as colunas da transposta de A vão ser as linhas de A. Tá? Quando A é uma matriz M por N, então a transposta vai ser uma matriz N por N. Então, vamos fazer um exemplo de transposição. Tá? A gente tem uma matriz A igual a 1, 2, 3, 0, 0, 4. Ok? Então, a transposta de A vai ser 1, 2, 3, 0. Ok? Então, a gente pode escrever as linhas de A nas colunas da transposta. Ou a gente pode escrever as colunas de A nas linhas de A transposta. A matriz, ela vai acabar invertendo de acordo com a diagonal principal, né? Ela troca, né? Em relação à diagonal principal. Então, a entrada na linha I e coluna J da transposta de A, ela vai vir da linha J e coluna I da matriz original A. Então, a gente vai ter, portanto, que se a gente mudar a mudança, né, dessa transposta, vai nos dar essa A transposta IJ, né, esse elemento, vai ser J I. Ok? Então, essa vai ser a definição do nosso transposta. Então, a transposta de uma matriz inferior triangular, né, é uma matriz superior triangular, né? Mas ela inverte, né, no seu que vai ser exatamente o seu inverso, né, o inverso de uma matriz triangular inferior. Então, a transposta de uma transposta vai ser a própria matriz A, tá? Então, a transposta de A transposta vai ser. As regras para as transpostas elas são muito diretas. A gente vai ter que a transposta de A mais B, ou seja, a, a transposta da soma, né? Ou a gente pode transpor A e B separadamente, então a gente pode adicionar elas. Então, é equivalente dizer que a transposta da soma é igual à soma das transpostas, né? Eles vão ter o mesmo resultado. Então, a pergunta mais séria é sobre a transposta de um produto, a B, e uma inversa, a menos um. Então, a gente vai pegar algumas regras, né? Ó, soma. A gente vai ter que a transposta da soma vai ser a soma das transpostas. Tá? E a transposta do produto vai ser o produto das transpostas, mas a gente inverte a ordem. Tá? Inverte a ordem. E a inversa, a transposta da inversa, vai ser a inversa da transposta. Tá? Ok?
Então, note especialmente aqui como que o produto, ela muda a ordem, né? Ela inverte a ordem. Para as inversas, essa ordem reversa, ela é possível da gente checar. Por exemplo, B a menos 1 vezes A menos 1, vezes AB, vai produzir a matriz de identidade, certo? Para a gente entender a transposta do produto AB igual a, a esse B transposta vezes A transposta, a gente vai começar com A vezes um vetor X, né? E a gente transpõe essa multiplicação. E isso vai dar X transposta igual a A transposta, quando B vai ser só um vetor. Então, AX ele vai combinar as colunas de A, né? Enquanto x transposta A vezes A transposta vai combinar as linhas de A transposta, né? Vai combinar a linha. E isso é a mesma combinação de todos os vetores, do mesmo vetor. É a mesma combinação do mesmo vetor. Em A, eles são colunas, né? E em A transposta, eles são linhas. Então, a transposta da coluna AX é a linha X transposta vezes a transposta. E a gente consegue tirar da fórmula AX, a transposta do produto AX, vai ser igual a X transposta vezes A transposta. Isso lineariza essa fórmula. Agora, a gente pode provar que a fórmula da transposta do produto sendo igual a B transposta vezes A transposta, quando B tem muitas colunas. Se B com a matriz do tipo x1, x2, ela tem duas colunas, né? Então, são dois vetores, né? A gente vai aplicar a mesma ideia para cada coluna. Então, a coluna de AB vai ser A vezes o vetor x1 e A vezes o vetor x2. São as duas colunas de AB. E as suas transpostas elas vão aparecer corretamente nas linhas de B transposta vezes A transposta. Então, se a gente transpõe a B, a gente transpõe a B, a gente transpõe a B, que vai ser a matriz A vezes o vetor x1, essa aqui é a primeira coluna, né? A segunda coluna é A vezes o vetor x2, e assim vai, né? A gente transpõe esse cara aqui, né? A gente vai ter, temos, é, a gente vai ter a x1 transposta, x1 transposta, vezes A transposta, x2 transposta, vezes A transposta, e assim segue. Tá? Com, né, que é B transposta vezes A transposta. Ok? Então, a resposta da direita, né, B transposta vezes a transposta, ela vai nos dar, né, as nossas linhas, né? As, as linhas que estariam nas colunas, estão conversando, né? Estariam nas colunas da original. Então aqui, se a gente tem um número em AB elevado à transposta, né? A transposta de AB é igual a B transposta vezes A transposta, a gente pode pegar isso aqui e fazer um exemplo numérico, então. A gente vai pegar AB igual a 1, 0, 1 vezes
vezes 5041. 5041. Essa multiplicação, né? Essa multiplicação vai dar 5091, né? 50. Tá? E agora a gente vamos fazer B transposta vezes A transposta. B transposta 5, 4, 0, 1. A transposta 1, 1, 0, 1. Isso aqui vai dar 5, 9, 0. Tá? Que é o nosso resultado. Então, a ordem reversa, a regra da ordem reversa vai ser estendida para 3 ou mais fatores. Portanto, a transposta de A, B, C vai ser igual a C transposta vezes B transposta vezes A transposta. Então, se A. Eita, a mesa para de funcionar. Se. Voltou. A igual a LDU. Tá? Então, a A transposta é o transposta, D transposta, L transposta. L transposta. Ok? E a matriz de pivô, ela é tal que a D é D transposta. Tá? Então agora a gente aplica essa regra de produto para transpor ambos os lados de A elevado a menos 1 vezes A igual a identidade. Um lado por vez, né? Então, se a gente olha de um lado, o lado direito, a transposta da matriz de identidade é a própria identidade. A gente confirma a regra de que a transposta da inversa é a inversa da transposta a partir daí. Então, o seu produto, ele precisa ser identidade. Então, a transposta da inversa, eu pego A vezes A elevado a menos 1. Isso aqui é a matriz de identidade, certo? Agora, isso aqui vai ser transposto, né? Se a gente transpõe os dois lados, isso aqui é transposto para A transposta vezes a menos 1 transposta é igual a I transposta, que é o próprio I, né? Igual ao próprio I. Então, de forma semelhante, A vezes A menos 1 igual a identidade, ela vai nos dar aqui a inversa da transposta, perdão, a transposta da inversa vezes a transposta é igual à identidade. A gente pode inverter a transposta e a gente pode transpor a inversa. Então a gente nota especialmente que a transposta é inversível exatamente quando A é inversível. Então a gente precisa que haja essa condição para que a transposta seja inversível. Então vamos fazer um exemplo. Nosso primeiro exemplo que é o seguinte: a inversa de A, que é 1061, 1061, tá? Aqui é a inversa, ou é a A, né? A inversa vai ser 10 menos 6, 1. Ok? E quem que é a transposta disso? A transposta disso, portanto. Não, não, perdão.
Quem que é a transposta de A, né? A transposta de A vai ser 1, 6, 0, ok? Então, a transposta da inversa e que é então, a transposta da inversa e a inversa da transposta, tá? Elas são ambas iguais a 1, 0, 6, 1, tá? Desculpa. Não, 6 não, menos 6, menos 6. Menos 6. Isso aqui tá tudo errado. Eu tô olhando a resposta errada. É, eu tenho que, eu tô transpondo, tô transpondo essa aqui. Eu tenho que transpor essa aqui. É, 1 menos 6. Ou inverter essa aqui, né? 1 menos 6, 0. Agora. Então é isso. É, é basicamente isso uma matriz transposta. E é basicamente assim ela vai funcionar. Agora, a gente sabe, a gente conhece o produto escalar, né? A gente chamou de produto interno de x e y. Ele vai ser a soma, né, dos números x, y, y, né? Agora, a gente tem uma forma melhor de escrever o produto interno entre x e y, tá? Na verdade, x e y não são dois números, né? São vetores, né? E a gente não vai usar esse nosso ponto, tá? Para escrever essa forma. A gente vai usar uma notação matricial no lugar disso. Então, ou o produto ele vai ser interno, né? O produto interno ou o produto escalar vai ser, portanto, x transposta. Agora, mas não quer voltar a funcionar mesmo. Aqui. X transposta vezes y, né? Ou seja, a gente está tendo um vetor 1 por n fazendo um produto, né, com um vetor n por 1. E ele vai ser externo, né? Então, que também vai ser um outro tipo particular de produto, né? Além do produto interno, a gente vai ter o produto externo, vai ser o de classificação, né? Vai ser o produto externo quando a gente tiver x. Esse externo tá muito horrível, né? Quando a gente tiver x vezes y transposta, tá? Então é isso. Então aí a gente vai ter uma matriz n por 1 vezes uma matriz 1 por n, né? Então, x transposta a y é um número, ok? Que vai ser o produto interno. X vezes y transposta vai ser uma matriz. A mecânica quântica ela vai escrever isso, né, de uma maneira particular. Tá? Então, na mecânica quântica, o produto interno vai ser representado dessa forma e o produto externo vai ser representado dessa forma, ok?
Então, talvez o universo seja de fato governado pela álgebra linear. Então, aqui a gente vai ter três exemplos onde a gente vai usar, onde o produto interno tem algum significado. Então, se a gente chega na mecânica, né? Para mecânica, então, para mecânica, a gente vai ter o trabalho, né? Onde ele vai ser dado, né, pelo o produto entre a distância, né, percorrida, né, ou seja, o movimento, e esse movimento eu estou colocando a distância percorrida, tá? Vezes as forças. Ou a força resultante do sistema. Portanto, a gente está tendo um vetor, um vetor deslocamento aqui, tá? Vezes o vetor força. Tá? Ou o vetor força resultante. Ok? Nos circuitos, tá? Talvez no circuito elétrico, então a perda de calor é o quê? A perda de calor vão ser as quedas de tensão, tá? Vezes as correntes, tá? Vezes as correntes, tá? Então, isso aqui vai ser E transposta vezes Y. E transposta. Tudo isso aqui é vetor, tá? Na economia, né? Na economia, a gente também vai ter aparência aqui de produtos escalares. Ó, economia. A gente vai ter que a receita igual às quantidades vezes os preços, né? E aqui, né, na economia, vai ter que vezes o preço, né? Então a gente está realmente perto do coração da matemática aplicada. E existe um ponto a mais para a gente enfatizar, tá? Que vai ser uma conexão profunda entre os produtos escalares e as transpostas de A. A gente vai definir a transposta invertendo a matriz através da diagonal principal. Tá? Isso não é matemática, tá? A gente definiu dessa forma, mas isso não é matemática. Existe uma forma melhor da gente poder tratar essa transposta. E a transposta vai ser a matriz que vai fazer esses dois produtos escalares iguais para qualquer x e y. Tá? Portanto, a x vezes a transposta, agora a mesa não está funcionando, né? Voltou. A x vezes y, que é a transposta, tá? Isso tem que ser igual a x transposta vezes a transposta vezes y. Ok? Então, o produto interno de AX com Y vai ser igual ao produto interno de X com a transposta Y. Beleza?
Então a gente vai começar com um A qualquer, beleza? A gente vai pegar A sendo a matriz menos um 0, tá? 0 menos um tá? X vai ser x1, x2, x3. E y vai ser só y1, y2. Ok? Então, em um lado, a gente tem ax multiplicando y. Né? Então, a gente está tendo x2 menos x1 vezes y1, né? Mais x3 menos x2 vezes y2. Ok? Que é a mesma coisa, né? Que x na verdade, é x1 vezes menos y1. Equivalente. X1 vezes menos y1. Mais x2 vezes y menos y2. Né? Uh, mais x3 vezes y2. Tá? Agora, x ele está multiplicando a, a transposta vezes y. Então, esse cara de cima é o lado esquerdo, né, da relação. E esse cara de baixo é o lado direito da relação. E aí a gente está verificando, né? Então, a transposta y, ela precisa ser a transposta y precisa ser ela é maior, né? Tem três elementos. Menos y1, y1 menos y2 e y2, né? Menos y1. Ok? Que vai produzir, isso é produzido a transposta de A, né? Que é exatamente o que a gente teria se a gente trocasse, né? Menos um, zero, um, um, zero. Ok? Como a gente esperava. Ok? Então, é, as coisas permanecem coerentes aqui. E aí a gente consegue encontrar uma nova propriedade. Vai ser a matriz simétrica. Para uma matriz simétrica, se a gente transpõe A para A transposta, a gente não vai produzir nenhuma mudança. Então, a A transposta vai ser igual à própria A. Ou seja, as suas entradas J e I, elas cruzam, né, a diagonal principal de forma igual às entradas I e J. Então, essas são as matrizes mais importantes de todas, tá? A gente vai dar as matrizes simétricas uma letra especial, que vai ser a letra S, justamente porque elas desempenham uns papéis importantes, tá? Uh, então, eu vou colocar uma definição. Vamos lá. Definição. Tá?
uma matriz simétrica tem S transposta igual a S, tá? Isso significa que o elemento SIJ é igual ao elemento SJI, ok? Então, um exemplo de matriz simétrica é S igual a 1, 2, isso aqui também é a transposta de S, ok? E, por exemplo, se a gente tem uma matriz diagonal, 1, 0, 0, 10. Ela também é igual a transposta, tá? Então, a inversa de uma matriz simétrica é também uma matriz simétrica, tá? Então, a transposta de S a menos 1 vai ser, ou seja, a transposta da inversa vai ser a inversa da transposta, tá? Então, que vai ser a própria inversa, né? Dado que a transposta é a própria S, né? Que nos diz que S a menos 1 é simétrica também, tá? Quando S é inversível, né? Inversível. Então, por exemplo, a gente pode pensar nas simétricas dessa matriz, dessas matrizes, né? Então, se esse carinha aqui em cima é a S é menos 1 vai ser a, a matriz 1, desculpa, 5 1, menos 2, né? 5, isso aqui também é a posta, né? Essa inversa, né? É, só que assim, bom, e é óbvio, né? Então, se a gente quiser inverter esse carinha aqui também, né? Essa é a matriz D, né? Que é a matriz pivô, vai ter 1, 0. É, agora a gente pode produzir uma matriz simétrica S pela multiplicação de qualquer matriz A por A. Tirar. Na verdade, pela própria definição da D, isso aqui não é né, porque a gente teria 10 aqui, 1 aqui, isso aqui a gente ia dividir todo mundo por 10, então ia ficar 1, 0, 1. Ok? Pode produzir uma S multiplicando qualquer matriz. É, certo? Então a gente escolhe qualquer matriz A, provavelmente regular, retangular, e se a gente multiplicar a transposta pela A, beleza? A gente vai fazer esse próximo ponto. Então o produto vai ser uma simétrica, vai ser a transposta vezes a A, que é automaticamente uma matriz não só simétrica, mas também uma matriz quadrada. Tá? Então a transposta de. Ver isso. A transposta. Beleza, não quer voltar. A transposta de a transposta A transposta A vai ser quem?
igual a transposta vezes transposta da transposta. Ok? E aqui, né, ela vai nos dar a transposta A novamente. Ok? Isso é fácil de provar, né? Vem da prova da matriz simétrica de prova através da simetria de A transposta. A gente poderia olhar e ver que IJ, a entrada IJ de ATA, olhando essa entrada, e ela é o produto interno, né, da linha I, transposta de A, coluna I, né, de A, com a coluna J, própria A. A entrada JI é a mesma, é o mesmo produto interno, coluna J com a coluna I. Então, a transposta vezes A precisa ser simétrica. Né? Então, a matriz A vezes A transposta também é simétrica. Né? As formas de A e de A transposta, elas permitem multiplicação. Mas A vezes A transposta vai ser uma matriz diferente de A transposta vezes A. Na nossa experiência, muitos problemas científicos que vão começar com uma matriz retangular A terminam num tipo A transposta vezes A, ou A vezes A transposta, ou os dois, como no caso dos mínimos quadrados. Tá? Então, mais um exemplo, que é multiplicar as duas ordens, uma matriz A e uma matriz A transposta. Tá? Então, é dado a matriz A um, não, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, ok? É isso. É, e a transposta vai ser, portanto, volta. 1, 0, 1, menos 1, 0, ok? Para multiplicar isso nas duas ordens, tá? Na primeira ordem, A vezes a transposta, vai ser o quê? Vai ser 2 menos 1, 2, né? Menos um, 2. E na outra ordem, A transposta vezes A, a gente vai ter 1 menos 1, 0, né? 1, 0. Menos 1, 2, menos 1. E 0 menos 1, 1. E ambas são matrizes simétricas, tá? Então, o produto A transposta vezes A é N por N. E na ordem oposta, A vezes A transposta é M por N. Tá? Ambas são matrizes simétricas com diagonais positivas. Ok? Né? Mas, dado que se M é igual a N, é muito provável, né? E a transposta vezes A é diferente de A vezes A transposta. Tá? Igual pode acontecer, tá? Mas não é uma coisa necessária. Tá? Eventualmente, pode ser essa igualdade. Se a gente vai falar agora da relação entre as matrizes simétricas e a eliminação, a gente pensa que a transposta de uma matriz simétrica S é a própria S.
e ela vai fazer a eliminação ser mais fácil, porque a gente pode trabalhar com metade das matrizes, tá? Mais as diagonal, né? E é verdade que a triangular superior U, né, é provavelmente não simétrica. A simetria ela é um produto triplo, tanto S a L vezes um D vezes um U. Lembrar como que a matriz diagonal D dos pivôs pode ser dividida, né, para deixar uns na diagonal de L e de U. Tá? Então, a gente pode pensar na matriz 1, 2, 2, 7 como um produto, né? É 1, 0, 2, 1, 1, vezes 1, 2, 0, 3. Então, a gente está tendo um caso LU, tá? Ele vai deixar acabar com a simetria de S, né? A gente tem uma matriz S, a gente abriu ela numa faturação LU e aí quebrou a simetria, tá? Ou, por exemplo, essa própria 1, 2, 2, 7, a gente pode pensar como como uma 1021. Então, continuamos com essa primeira L, mas aí a gente vai fazer uma D, né? Então a gente vai ter 13003 e uma L transposta. É. Então, perceba que essa aqui é a fatoração LDL transposta e ela vai capturar a simetria. Então, agora U vai ser a transposta de L. Tá? Quando S é simétrica, a forma usual LDU vai se tornar S, né? A usual é A igual a LDU, e a simétrica vai ser S igual a LD, L transposta. Então, afinal, U, com uns na diagonal, vai ser a transposta de L, né? Também com uns na diagonal. Então, a diagonal, a matriz diagonal D, ela vai conter o pivô e ela vai ser simétrica, né? Né? Então, se S é igual a S transposta, tá? Se S ela não só se chama S, ela de fato ela é simétrica, tá? É, e ela é fatorada em LDU, DU, sem mudanças de linha, né? Então, U é exatamente L transposta. Beleza? Exatamente L transposta. Então, o fator, a fatorização simétrica de uma matriz simétrica vai ser S igual a LD, L transposta. Tá? Então, note que a transposta de LD, L transposta é automaticamente L transposta da transposta vezes D transposta vezes A transposta, que é LD, L transposta de novo. Então, o trabalho da eliminação é cortado na metade, né? De n ao cubo sobre 3 multiplicações para n ao cubo sobre 6. Então, a, a,
a gente acaba tendo uma economia, né? Cálculos que a gente precisa fazer. O armazenamento também é cortado essencialmente na metade, né? E a gente mantém apenas LD, né? E não U, que é exatamente L transposto. Ok? Então, a gente tem uma economia considerável aqui nesse tipo de situação. A, a transposta, então, ela vai ter um especial, uma matriz de permutação. E essa matriz P tem um único 1, cada linha, as linhas, em todas as colunas. Então, a transposta da matriz P de permutação é também uma matriz de permutação. Talvez a mesma que P, ou às vezes diferente. Qualquer produto P1 vezes P2 é, de novo, uma matriz de permutação. A gente sabe criar toda a P de matriz de idade, reordenando as linhas da. A matriz de permutação mais simples é P igual a I, né? Quando não há trocas de linha. A próxima mais simples são as que têm trocas de linhas do tipo P e J. Elas são construídas pela mudança de duas linhas I, né, e J da matriz de identidade. Outra permutação, ela reordena mais linhas. Tá? Outras permutações vão reordenar mais linhas. Se a gente fizer todas as mudanças possíveis de linha da identidade, a gente vai conseguir todas as matrizes de permutação possíveis. Então, por definição, então vamos colocar mais definição, porque a gente apresentou, né, as matrizes de permutação, mas talvez vou colocar mais uma definição. Então, uma matriz de permutação P uma matriz de permutação P tem linhas da identidade, tá? Tem as linhas em qualquer ordem, tá? Então, a própria identidade, então, existem, por exemplo, 6 matrizes de permutações 3x3. E elas são, a gente tem, não existem 6. A gente pode apresentar 6 3x3 de permutações. Então, aqui elas são apresentadas certas para nossa vida. Então, por exemplo, a matriz de identidade, por essa definição, a matriz de identidade é uma matriz de permutação. A matriz de permutação onde não acontece nenhuma troca. A matriz de permutação. Aqui a gente tem um, tá? É, ok? A gente pode ter, por exemplo, a P21. Troca a linha 2 com a linha 1. Né? Isso. 2, 1. Então a gente vai ter a linha 2. Então é um aqui, um aqui, um aqui. Né? Ok? A gente pode ter a P31. A gente troca a linha 3 com a linha 1. Então, um aqui, um aqui, um aqui. A gente pode ter aqui mais a P32. P2. Um aqui, aqui. E a gente pode combinar, né? A gente pode combinar.
Então, P32 vezes P21. P32 vezes P21, então vai ser 1, 1, 1. Que mais? P21 vezes P32. Vai ser 1, 1. Ok? Então, existem N fatoriais matrizes de permutação, tá? De ordem N. Então, no caso, se são 3 por 3, a gente tem 3 fatorial, portanto, 6, né? Então, essas são as 6. E se a gente lembrar o que é o fatorial, né? O N fatorial se escreve N e ponto de exclamação. E ele vai ser o produto dos números 1, 2, 3, blá, 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 até N. Portanto, 3 fatorial vai ser 1 vezes 2 vezes 3. N é 3, então acabou em 3. Isso vai dar 6. Então, vai existir 64, não, desculpa, 24 matrizes de permutações para uma matriz de ordem N igual a 4. 120 permutações para a ordem 5. E assim vai, tá? Existe apenas duas matrizes de permutação para as de ordem 2, tá? Então vai ser a identidade, 1001, e a 0110, tá? Uma coisa importante, a inversa da matriz de permutação também é uma matriz de permutação. Isso aí a gente vai ter, essa propriedade a gente vai seguir ela adiante, ok? Entre os seis tipos 3 por 3, né? As P's, elas vão. Quer dizer, entre as 6 3 por 3 que a gente mostra, né? As quatro matrizes, né? Quatro matrizes aqui da esquerda, elas são as suas próprias inversas. As duas matrizes da direita são as inversas uma da outra. Então, em todo caso, uma única mudança de linha é a sua própria inversa, tá? Se a gente repete a mudança, tá? A gente vai voltar, né? Se a gente repetir a mesma mudança, a gente vai voltar para a matriz de identidade. Mas, por exemplo, para P32 vezes P21, a inversa ela precisa estar na ordem oposta, como sempre, né? Então a inversa vai ser P21 vezes P32, beleza? Então, mais importante é que a inversa de P é sempre a mesma que transposta de P. As duas matrizes da direita, elas são transpostas e inversas uma da outra. Quando a gente multiplica P por P transposta, o 1 na primeira linha, a P, que vai ser o 1 da primeira coluna de P transposta. Né? Uma vez que a primeira linha de P é a primeira coluna da P transposta. Isso some com uma 1 em todas as outras colunas. Então, P vezes P transposta vai ser igual à identidade. Outra prova de que a P transposta é igual à inversa da P é olhando para P como um produto de mudanças de linhas. Toda linha, toda mudança de linha é a sua própria transposta e a sua própria inversa. Então, P transposta e P inversa, ambas elas vão vir da produto das mudanças de linhas em ordem reversa. Então, P transposta e P inversa são as mesmas. Então, se a gente pensa nas permutações como mudança de linhas antes da eliminação, ela vai tornar PA, né? Vai fazer com que PA seja igual a LU, tá? PA é igual a LU. Então, a gente é uma fatoração completa envolvendo as permutações. Então, a gente tem uma matriz A, a gente para poder fazer a eliminação a gente consegue ordenar de forma mais adequada. Então, a gente faz essa multiplicação pela P e aí a gente fatora. Então, PA igual a LU. Então, aqui o que a gente está fazendo é tendo a esperança de que
você se lembre da fatoração A igual a LU, tá? Porque a gente gravou isso recentemente. E a gente começa com A igual a inversa de E21 até a inversa de EIJ vezes U, tá? Os passos da eliminação são carregados, né? São carregados por esses EIJs e eles têm uma inversa, né? E eles são invertidos por EIJ-1. Essas inversas são comprimidas em uma única matriz L. Tá? A matriz triangular inferior L, né? Que tem uns na diagonal e vai gerar um resultado A igual a L1. Essa é a grande fatoração, mas isso não acontece sempre, né? Nem sempre funciona. Algumas vezes a gente precisa fazer mudanças de linhas e exatamente por causa disso, essas mudanças a gente precisa fazer para produzir os pivôs. Então, A vai ser igual a uma multiplicação de inversas de E por inversas de permutações, mais inversas de E por mais inversas de permutações pela U. Tá? Então, toda mudança de linha, tá? Toda mudança de linha é carregada por uma PIJ e invertida para uma PIJ. A gente agora pode comprimir essas linhas, mudanças de linhas, em uma única matriz de permutação P. E isso nos dá uma fatoração para todas as matrizes inversíveis A, que a gente naturalmente quer. A questão principal é onde a gente coleta esses PJs. Tá? Existem duas boas possibilidades: fazer todas as mudanças antes da eliminação, ou fazer elas depois das EIJs. Tá? Então, a primeira forma nos dá PA igual a LU. A segunda forma tem uma permutação, uma matriz de permutação P1 no meio. Aí. Então, o primeiro, as mudanças de linhas, elas podem ser feitas, né, ao longo de todo o processo de faturação. Então, a mudança de linha é permitida, tá? E também ela também pode ser feita com antecedência. Então, o seu produto P colocado na linha A, na, na ordem, colocando de A na ordem certa, né? Então, nenhuma mudança é necessária para PA, né? Uma vez que a gente conseguiu garantir que P produz a ordem ideal, a gente não precisa mais mudar PA. Então, PA é igual a LU, tá? Pela faturação. Se a gente deixa para fazer essas mudanças de linhas depois, durante a eliminação, né? As linhas pivô, elas estão em uma ordem estranha, né? Então, P1 é colocado, então, obrigando a matriz triangular a tá numa ordem correta, em U1. Então, A é igual a L1 vezes P1 vezes U1. Então, A igual a LU é constantemente usado em todos os cálculos, tá? A gente vai concentrar nessa forma, até porque ela é mais fácil da gente conseguir interpretar. A fatoração A igual a L1 vezes P1 vezes U1, ela pode ser mais elegante. Se a gente mencionar ambas, ela é porque a diferença ela não é bem conhecida. Então, provavelmente, a gente não vai passar muito tempo em nenhuma das duas. Por favor, não faça isso. O caso mais importante vai ser quando P é igual a identidade. Quando A é igual a LU, né? Quando não acontece a mudança de linhas. Então, esse é o caso extremo, o caso mais importante, o obrigatório A igual a LU. E essa matriz A, agora, que a gente vai começar com o elemento A11, a entrada A11 igual a zero. Então a gente vai mudar as linhas, a linha 1 pela linha 2, para assumir com esse zero no elemento da primeira entrada. E para conseguir gerar o primeiro pivô na nossa forma usual. Então, a gente vai seguir com a eliminação de P vezes A. Então, vamos pegar uma matriz P. Matriz A, perdão. Matriz A que a gente vai querer vai ser 0, 1, 1,
1, tá? Então, temos esse 0 na primeira casa. 1, 2, 1. 2, 7, 9. Esse cara aqui é a matriz A, tá? E aí eu vou fazer a minha primeira transformação nela. Eu vou fazer uma permutação para que esse 0 desapareça, né? Então, 1, vou pegar a segunda linha, coloquei na primeira, coloquei na segunda. Beleza? Esse cara aqui é a matriz PA. Tá? E aí, né, a gente consegue seguir com a eliminação a partir daqui. Tá? Então, a gente já tem um 0 embaixo do pivô. Né? Então, consegue subir com isso. Aqui fica igual. Aqui fica igual. Aqui, né, a gente soma com esse 2. Aqui a gente vai ficar com 3 e 7, né? 7. Então, aqui, né, o que a gente tem? A gente vai ter um multiplicador. Então, esse multiplicador aqui é o 2. Ok? Que mais? Agora, próximo passo. O próximo passo é sumir com esse 3 embaixo desse pivô. Né? Com esse 3. Então, próximo passo. 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 4, né? 0, 0, 4. E aqui a gente vai ter multiplicador. Pode pegar, cabe aqui, né? Então, tá bem? E aí o nosso multiplicador L é L32 é 3, né? Beleza? Então a matriz PA, ela tem as linhas numa ordem boa, né? Uma ordem boa. E ela fatora na, na maneira ideal, né? Em LU. Quem que é a nossa matriz P? A matriz P vai ser a que inverteu a primeira com a segunda linha. Portanto, nossa matriz P vai ser inverte a primeira com a segunda. Então vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Esse cara aqui vai ser a nossa matriz P. Portanto, PA, né? PA, e toma. Então, quem é PA? Essa matriz P vezes a matriz A vai ser igual a L, né? L um 0, 0, 0, 1, 0. 2, 3, 1. Vezes a matriz U. Que é 1, 2, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 4. Tá? Então, PA é igual. Okay? A gente começa com A, então a gente termina com 1. O único requisito é a inversibilidade de A. Tá? Então, se A é inversível, uma permutação P ela vai colocar as linhas na ordem certa para fatorar PA igual a LU. E é necessário um conjunto completo de pivôs depois dessa mudança de linha, né, para A ser inversível. Ok? Então a gente parecer realizar esse
daí, beleza? Então, era isso hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.